Olá pessoal, bem-vindos mais uma vez. Vamos falar sobre traumas. Você tem algum tipo de trauma? Vamos falar sobre a importância de entendermos os traumas, de procurar ajuda para superar os traumas. Eu sou Elisângela, terapeuta integrativa, reikiana, e vamos lá, vamos começar a entender um pouquinho sobre como se forma um trauma. Um trauma ele se forma após uma vivência, de uma experiência muito dolorosa. Uma experiência que vai fazer com que a pessoa crie uma memória traumática. Que tipo de experiência? Por exemplo, um sequestro relâmpago, um assalto à mão armada, presenciar um acidente muito grave, sofrer um acidente muito grave, presenciar a morte de pessoas, perder uma pessoa querida assim, de uma maneira muito abrupta, violência doméstica também cria muitos traumas, ou seja, toda aquela, como é que fala? Aquela experiência que te gera uma dor muito grande, um medo muito grande, pode te causar um trauma. E com isso, essa memória traumática. Essa memória traumática, ela fica ali, guardada dentro de você, dentro da tua cabecinha. E aí, às vezes, você pode sofrer com os gatilhos dessa memória traumática. Como gatilhos? São pequenas situações ou objetos que podem te desencadear todo aquele sentimento vivido durante o acontecimento doloroso. Então, por exemplo, quais são esses sentimentos? Por exemplo, quais poderiam ser esses gatilhos? Por exemplo, um cheiro, uma cor, uma cena, um local, assim, um momento, e aquilo pode fazer com que a pessoa acione essa memória traumática e ela passe por todas aquelas crises, aquele medo, aquela angústia, tudo que ela viveu no momento da vivência da experiência dolorosa dela, tá bom? Qual que é o problema maior disso tudo? Quando a pessoa não lida com esse trauma, quando ela não limpa esse trauma, quando ela não consegue entender esse trauma, assim, procurar entender esse sentimento que ela tem, muitas coisas na vida dela começam a parar, porque na verdade o que corre ali é uma paralisação de emoção. Então a pessoa começa a ter dificuldade com relacionamentos, sabe? Ela começa a ter medo de se envolver emocionalmente. Às vezes a pessoa não consegue se deslanchar no emprego, no trabalho, ela não consegue se deslanchar na sua vida profissional como pessoa, ou seja, comece a refletir em vários e vários momentos da vida dela. Então, na verdade, isso tudo é ocasionado por aquele trauma, por aquela vivência dolorosa que ela ainda não conseguiu entender e nem digerir aquele acontecimento. E como se cura um trauma desse? O trauma ele é essencialmente, ele é necessário um acompanhamento psicológico, tá? O psicólogo, o psiquiatra, eles têm ferramentas, que ajudam a pessoa a entender o trauma dela. Busca ferramentas para ela se colocar na situação de novo, como ela poderia ter agido, por que ela não agiu daquela forma. Ou seja, quando você vai se entender, você vai praticar o quê? O auto-amor. Você vai parar de se julgar. Ai, por que eu fui permissiva? Por que eu deixei chegar naquele ponto? Por que eu não consegui reagir? Ou seja, é aquilo que você podia fazer naquele momento. Então, quando você faz um acompanhamento psicológico, você começa a entender e trazer para o seu tamanho, para o que você poderia fazer. E o que os florais podem fazer também? As terapias integrativas, no caso o floral, ele é um composto, Ele é formado ele tem um composto vibracional. Então, o que acontece? Ele vai ajudar a pessoa, vai ajudar as células de memória, as células que estão com esses traumas, o organismo da pessoa a ir se limpando desses sentimentos pesados, desses sentimentos ruins. Gente, a pessoa às vezes, por causa de um cheiro, de um trauma, ela vinculou com um aroma, com um cheiro, e só de sentir aquele perfume, aquele aroma, ela desencadeia uma crise de pânico. É impressionante como o trauma trava a pessoa. Então, ele é cristalizado na mente da pessoa. É aí que o floral entra. Ele quer limpar essa cristalização. Ele quer ajudar que isso aí vai se limpando, a pessoa vai falando, vai elaborando melhor os sentimentos. E quanto mais a pessoa fala, ela consegue elaborar e ela vai se livrando disso daí.
Então é muito importante a psicoterapia e é muito importante também um tratamento integrativo que vai auxiliar para que as duas coisas aí de uma maneira harmônica, de uma maneira bem legal, junto, ajude essa pessoa a se livrar desse trauma. Tá ok? Se você tiver passado por algum trauma, conhece alguém aí que vivenciou algum trauma, entre em contato comigo, tá? Existem flores muito legais, tá? Do sistema floral, o alquímico, o de Bach, que vai ajudar você a dar os primeiros passos para tocar a vida em frente, né? Porque temos que viver a vida. Então, o maior problema do trauma é esse, a pessoa não consegue deslanchar. E isso, com o tempo, começa a somatizar dores pelo corpo inteiro, dores musculares. Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa aqui. A pessoa tem muita insônia, muito pesadelo com aquela cena. Então, a gente precisa de ajuda. A gente precisa de ajuda. Então, procure ajuda, que tem pessoas profissionais aí à disposição para te ajudar. E para você aí liberar esse trauma e tocar sua vida para frente, viver aí uma vida leve, uma vida bem alegre, que você merece, que todos nós merecemos. Tá bom? Um grande beijo para vocês, tá? Gratidão enorme por vocês estarem aqui comigo. E se precisar de ajuda, entre em contato. Tchau, até a próxima.